o que eu estava falando para vocês é a respeito do que nós estamos experimentando aqui, né? Estamos experimentando aqui um avivamento e eu queria explicar para vocês por que a gente está vivendo um avivamento. Quando eu comecei a falar de avivamento, caiu, né? Meu Deus do céu. Hoje nós entramos em uma batalha espiritual muito forte aqui em oração, no nosso momento de devocional. E a gente entende que é porque a gente está experimentando algo do Senhor. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eu vou contar para vocês o segredo do avivamento. Eu descobri e eu queria te contar o segredo do avivamento. Você vai falar assim, uau, o que é isso? Pastor Gamaliel, isso aqui é o segredo do avivamento? De viver uma vida poderosa no Espírito, um avivamento. Eu vou passar para vocês e eu quero saber se vocês têm coragem de fazer o que eu estou fazendo. O que nós estamos fazendo aqui em Juazeiro do Norte. Nós estamos todos os dias orando no mesmo horário e no mesmo lugar. Ah, pastor, é só isso? Não tem 7 semanas, 7 sexta-feira, 7 volta na... Não, irmãos. Orar todos os dias no mesmo lugar e não negociar. Não negociar o momento de oração. Já aconteceu várias vezes de termos outras atividades no mesmo horário e a gente cancela a outra atividade e a gente preserva o nosso altar. Nós temos experimentado da parte do Senhor aqui, se nós preservarmos o altar nos conservará, irmãos. Então, se você, irmão, preservar o altar, preservar o lugar, se você marcar um horário, se você, irmão, marcar um lugar, um horário de encontro com o Senhor, eu te garanto que Ele vai fazer parte da reunião. Ele vai participar. Nós estamos alimentando esse momento de devocional todos os dias. Amanhã, nós vamos mudar o lugar de adoração, nós vamos para outro lugar adorar, mas nós não vamos negociar, nós vamos ter o nosso devocional amanhã. Ah não, mas nós vamos viajar, nós vamos para outro lugar. Irmãos, tenha o seu momento devocional. Eu vou te falar uma coisa. Os muçulmanos, eles param todos os dias no mesmo horário para orar. E eles estão adorando outro Deus, o Deus Alá. E nós, irmãos, nós temos coragem de dizermos que nós somos cristãos, mas nós negociamos a nossa vida com Deus. Nós somos profissionais em negociar a nossa vida com Deus, irmãos. Você desmarca as coisas com Deus para marcar coisa com os homens. É possível você falar assim, não, eu tenho uma reunião em tal lugar na escola, não, eu tenho uma reunião no meu trabalho, não, eu tenho uma reunião na igreja. E nós deixamos Deus para segundo plano. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas, irmãos, se você olhar para os avivamentos, os avivalistas, todos eles tinham seus momentos inegociáveis com Deus. O que eu peguei? Você não pode negociar 2 princípios: o seu momento particular com Deus, o seu devocional, e você não pode, vou colocar para gravar aqui no Zoom também. Não vou não. Estou gravando aqui no computador. E você não pode negociar. Nós não podemos negociar o nosso tempo com Deus. Então nós temos experimentado o Senhor. Hoje o Senhor, nós temos orado a seguinte oração: Senhor, venha com a tua glória. Nós temos feito essa oração. Nós queremos experimentar da glória de Deus nesses dias, como naqueles dias de 2 Crônicas, que eles estavam inaugurando o templo, e quando eles menos esperavam, quando Salomão acabou de orar, a glória de Deus encheu aquele lugar, irmãos. Eu tenho orado, nós temos orado lá no nosso momento, e nós estamos esperando, Senhor, a qualquer momento, a glória de Deus vai descer sobre nós. Amém. Nós temos orado assim, irmãos. Nós temos crido assim. Queria pedir aqui para a irmã Jussara fechou. Acabou de fechar. Obrigado, irmã. Se vocês se lembram,
Eu acho que eu citei isso aqui com vocês, mas eu vou repetir, vale a pena repetir. Que em primeira livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, vai ter ali o duelo de Elias com os profetas de Baal, né? E o que aconteceu ali? Ele desafiou os profetas de Baal. E quando ele desafiou, ele fez uma coisa. Antes dele orar, antes dele clamar Deus, antes dele buscar uma resposta de Deus, sabe o que ele fez? Ele ajuntou as 12 pedras, representando cada uma das tribos de Judá. O que eu quero te ensinar com isso? Talvez você já ouviu, mas eu volto a te dizer. Elias restaurou o altar quebrado, o altar coletivo de adoração. Quando nós nos juntarmos para orar, irmãos, nós temos que estar juntos de verdade. Elias juntou 12 pedras, representando ali as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque o povo estava desunido. O povo estava separado, cada um procurava o seu benefício próprio. É assim que a igreja se encontra agora. Mas eu quero te explicar algumas coisas. Eu vou até pegar minha Bíblia, eu tenho uma bibliona aqui. Eu quero te explicar uma coisa que está lá em João. Queria que você abrisse João capítulo 17. Um texto muito conhecido. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Exatamente, já encontrei aqui. João 17. O capítulo 17, o verso 13 em diante. Queria que você abrisse comigo e já anotasse essa referência. Para você entender como a Bíblia é simples. E como é possível você viver um avivamento. Como é possível você viver um avivamento. Eu vou te falar agora esses pontos aqui agora. Vou te falar agora esses pontos. Olha só o que está no verso 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Aí ele começa a pedir: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes. Olha esse texto. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele está dizendo nas pessoas que vão se entregar para ele no futuro. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Esse texto mostra que Jesus está esperando os outros que virão. Nós usamos esse texto aqui para esperar os outros que vão crer na palavra. Agora olha só, a partir do verso 21. Olha o que ele começa a dizer: para que todos sejam um. Se você pudesse sublinhar isso aqui na sua Bíblia, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pudesse circular o verso 21 da sua Bíblia, era importante. Por quê, irmãos? Para o mundo crer que nós somos a igreja, nós temos que ser um. Nós temos que ser unidos. Sabe por que a igreja não tem muito crédito? E por que ela cai muitas vezes no descrédito? Porque as pessoas olham para nós e não vê unidade em nós. Eu vou ler de novo o texto, porque talvez você não entendeu o que eu estou querendo te mostrar aqui. Olha só o texto. Para que todos sejam um como tu, Pai,
o és em mim e eu em ti, que também eles, ou seja, que também a igreja sejam um em nós, para que o mundo creia. Ele está dizendo que para o mundo crer que nós somos de Deus e que nós somos a igreja, nós temos que ser um. Nós temos que ser um. Se o povo, irmãos, de fora olhar para nós como eles olham para a igreja, eles não têm referência de unidade em nós. Está entendendo isso, pastor Gamaliel? Está entendendo isso, irmãos? Eles olham para nós e eles não conseguem ver em nós unidade. Eles veem um povo dividido. Então Jesus aqui tem uma chave nesse versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, para que o povo para que o povo venha crer em Jesus, venha crer no Evangelho, eles precisam ver uma unidade em nós. Agora eu volto para 1 Reis 18. Quando, antes de Elias orar, ele juntou as pedras. Eu acho que agora vai fazer mais sentido na sua cabeça. Antes de Elias orar, ele juntou as pedras para dizer, Deus, para dizer, profetas de Baal, profetas de Azira, mundo, olhe, eu estou ajuntando as pedras. Eu estou juntando as pedras. E eu ainda quero te dizer que o fato de ajuntamentos não significa unidade. Eu vou morrer falando essa frase. E você que já tem um tempo, você já ouviu eu dizer essa frase. Ajuntamento não significa unidade. Pode ter uma igreja com 1000 pessoas juntas dentro do templo, mas desunidas na maior parte das vezes, ou a maior parte das vezes. Tem gente que vai num culto de ceia e não sabe o nome do irmão que está do lado ou que está na frente. E dizendo eles que estão fazendo um culto de ceia. Que era para ser um culto de unidade, um culto de comunhão. Meu Deus, como estamos distantes da realidade da igreja. Agora eu quero te dizer que quando Elias juntou as pedras, ele, depois de juntar, ou seja, depois de nos ajuntarmos em uma reunião de oração, precisamos clamar pela glória. Agora eu vou te explicar. Segue comigo o texto. Verso 22. Olha isso aqui, irmãos. Eu queria que alguém lesse, para parecer que não é eu, não. Pastor Gamaliel, abre seu microfone aí. Faz a leitura do 22 em diante para mim, por favor. Mateus 17, pastor. Mateus 17, verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Pera aí, pastor Gamaliel. O que ele deu para nós? A glória. Você está entendendo isso, irmãos? Sabe aquele versículo que lá no Antigo Testamento fala, e Deus não divide a sua glória com ninguém? Você lembra desse texto? É uma verdade, Deus não divide, mas Ele dá. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um glória. Pelo menos um glória, para você não ser comido de bicho. Olha só, Ele não divide, mas Ele deu. Agora, lê de novo pra gente, pastor Gamaliel, pra gente saber o motivo que Ele deu a glória. Pra que Ele deu a glória? Versículo 22, pastor. Isso. Para que sejam um, como nós somos um. Qual é o motivo que Deus ou que Jesus deu a glória para nós? Tem um motivo, para que a gente seja um. Meu Deus do céu, não é outro motivo, é só esse motivo. Tá entendendo isso, irmãos? Agora eu vou ler aqui o 23. Olha só, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim.
Meu Deus, que coisa linda! Que texto tremendo e maravilhoso. Só que olhando para esse texto eu fico com medo, me dá temor, porque o texto aqui só fala de unidade, só fala de uma igreja unida. Agora, você entendeu o motivo da glória? Quando Deus desce com a glória, tudo que está desunido, tudo que está junto, se torna um. Meu Deus, irmãos. Agora eu vou te explicar o que aconteceu em 1 Reis capítulo 18. Quando ele ajuntou as pedras, ele orou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo e que conforme as tuas palavras fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizestes voltar o teu coração para trás. E o texto vai dizer: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e consumiu a água que eles colocaram em volta. Depois que o fogo desceu, irmã Jussara, Paloma, Ariel, Márcia, Wagner, depois que o fogo desceu sobre o holocausto, a lenha e as pedras, eu quero te perguntar, quantas pedras podiam ser contadas? Me fala aí. Ele colocou 12. Mas depois que o fogo caiu, quantas pedras se contavam, pastor Gamaliel? Uma pedra. Ah, irmão, se eu fosse você, eu saia correndo, eu fazia alguma coisa. Eu pegava e ia embora, assim, ó. Tá entendendo isso, meus irmãos? Então nós temos vivido isso, nós temos procurado atrair a glória. A palavra glória em hebraico é kavod. Kavod significa peso de glória. Kavod com K e D mudo no final, transliterado, né? Kavod significa peso. Quando a glória vem, ela exerce sobre nós um peso. O que esse peso faz? Nos esmaga. Tirando de nós tudo que é ruim, mas ao mesmo tempo, tirando de nós tudo que é bom de nós. Ah, pelo amor de Deus, Senhor, eu te louvo por isso, porque é pesado a glória. Tem peso na glória, a glória tem peso. Nós temos clamado aqui nesses dias por glória. Que a glória de Deus desça sobre nós, nos esmague e nos torne um. E nos torne um. Por isso, irmãos, eu quis citar esse texto com vocês para vocês entenderem o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu digo isso aqui para vocês para a glória de Deus Pai. Isso que eu estou dizendo para vocês aqui é para a glória de Deus Pai. Vamos entrar aqui no estudo em si agora, irmãos. Eu dei essa introdução porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso agora nesses dias. Então, você pode abrir comigo o Evangelho de João, o mesmo que você está aberto aí, no capítulo 4. Capítulo 4. Aqui é do verso 1 em diante, né? Mas nós podemos ver a partir do verso 4 em diante. Se o pastor Gamaliel puder me ajudar hoje na leitura, eu agradeço. Se ele começasse aí, eu vou te pedindo para pausar, pastor Gamaliel. O senhor vai lendo e eu vou pedindo para o senhor dar uma pausa. Por favor. A partir do 4. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta. Ok, pode continuar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Sim. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te dizem, dá-te beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu maior que Jacó? Para só um pouquinho, pastor Gamaliel. Para nesse texto. És tu Jacó. Exatamente. Agora, continua a partir do verso 16, por favor. A partir do verso 16 agora. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que és profeta. Ok. Tá bom, pastor Gamaliel, obrigado. Até aí a gente vai seguir depois. Mas eu queria que você já sublinhasse o seu texto no versículo chave do estudo. O versículo chave do estudo é a pergunta que Jesus faz para ela: vai e chama o teu marido. Se você puder marcar esse texto, você pode marcar esse versículo e você depois marca Jesus dizendo para ela o seguinte: porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Marca esse 17 e 18, né? Na verdade o 16, o 17 e o 18, que é o ponto-chave aqui do nosso estudo que nós vamos começar a partir de agora. Eu queria te conceituar um pouco a respeito dessa questão da mulher samaritana no contexto histórico agora de Samaria, para você entrar um pouco aqui e você entender sobre o que está por detrás, qual o princípio espiritual. Aqui tem muitos princípios espirituais, por conta do que essa mulher encontrou com Jesus ali, o que significa esse encontro no mundo espiritual. O que está querendo dizer por detrás da letra, o que o Espírito comunica nesse texto é o que nós vamos falar agora. Então, para a gente entender quem é a mulher samaritana e quem eram seus 5 maridos ou 5 esposos, né? Precisamos entender o contexto. Precisamos entender o contexto aqui. É o que eu quero explicar. Os maridos dessa mulher é um enigma. Além de entender o contexto que a história foi narrada, nós precisamos entender por que o povo samaritano não eram amigos. Por que o texto aqui está dizendo, o verso 9, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nós vamos entender isso agora. Uma breve história aqui, para você ir pegando, e algumas coisas você pode tentar ir anotando, algumas coisas eu paro para você anotar. Essa palavra, esse nome Samaria, em hebraico, né? Samaria em hebraico, transliterada, é Shomeron. Se você for escrever é com S-H-O, né? Shomeron. Depois o Meron é normal. Significa cidade protegida, né? Samaria significa cidade protegida. A região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo o antigo reino de Israel, situado em torno da antiga capital Samaria, e rival do vizinho reino do sul, o reino de Judá, né? Então era Samaria e o reino de Judá, que era o reino conhecido na Bíblia, reino do sul. Atualmente situa entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. Como aqui, para você contextualizar, vai ser rápido aqui a contextualização, porque o assunto não é isso, mas é bom você entender o assunto central. Os samaritanos, eles surgiram depois da morte de Salomão, né? No reinado de Salomão, foi dividido em Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel. Ou seja, se você quiser colocar agora o que você está escrevendo, você coloca assim: nos dias de Salomão,
a terra de Israel foi dividida em dois povos. Foi dividida em Reino do Norte, que é que é conhecido como Israel, e foi dividido como Reino do Sul. E o Reino do Sul, a capital era Samaria, né? E o outro reino, o outro lado é o reino de Judá, a capital é Jerusalém. Então, o Reino do Norte, irmãos, que é conhecido como Israel, a capital era Samaria. Vou recapitular. O Reino do Sul, a capital era Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. Depois eu posso até mandar no grupo para vocês isso aqui, para vocês anotarem melhor. Vou até colocar aqui, já vou pegar aqui agora, copiar. Eu vou mandar para vocês aqui, para vocês não se confundir depois. Só para vocês entenderem esse contexto aí, já até mandei lá no grupo. Seguindo aqui, o Reino do Norte era composto de 9 tribos e abrangia a maior parte do território de Israel. Cada um dos reinos seguiu uma história diferente. Então, cerca de 700 anos antes de Cristo, essa divisão aconteceu. O Reino do Norte acabou sendo tomado pela Síria e os seus habitantes foram deportados. Alguns habitantes ficaram na terra, né? Provavelmente eram esses do Reino do Norte eram agricultores, gente mais pobre. O Reino do Norte ficou um reino mais pobre. E o Reino do Sul, que ficou ali mais comércio, do ponto de vista de habitantes de Jerusalém, ficou mais comércio, ficou mais rico. Tanto que foi em Jerusalém que foi construído o templo, onde era o reinado, né, de Judá, que é Davi e Salomão, que vem seguindo essa trajetória. Agora, entendendo aqui um pouco do contexto, o porquê que eles se discordavam muito. O povo de Israel, eles adoravam apenas um Deus, né? Que é o Yahvé, que é o Senhor. Já os samaritanos, eles adoravam vários deuses, por causa que vários outros povos foram morar em Samaria. Então eles adoravam outros deuses também. Viraram um povo politeísta, começaram a adorar outros deuses. Eles não concordavam praticamente com nada, né? Eles discordavam de tudo. Por isso que no verso aí que nós lemos, aqui no verso, quer ver? O verso, cadê aqui, meu Deus? O verso que o pastor Gamaliel leu. Ela perguntou, né? Onde nós devemos adorar? Por quê? Porque tinha essa divergência. Os samaritanos não tinham templo, então eles queriam adorar lá no templo. E os samaritanos não tinham templo, eles adoravam onde eles tinham, que era nos montes. Por isso ela perguntou, onde eu adoro? Onde é o lugar verdadeiro de adoração? No templo ou no monte? Eles tinham essa divergência por eles serem divididos, eles terem ficado com a parte pobre do território. Eles tinham essa briga por causa de território, então eles tinham... Eu não vou entrar no contexto histórico muito a fundo, senão eu vou gastar muito tempo. Então aconteceu na divisão do reinado de Salomão. Eles ficaram com a parte mais pobre, 9 tribos, e as outras tribos ficaram ali com Jerusalém como capital. Queria que você abrisse aí rapidinho em 2 Reis capítulo 17, no versículo 24. 2 Reis capítulo 17. Na verdade não precisa abrir não, desculpa. Só marca esse texto que vai narrar o acontecimento da história. Não vamos entrar não, senão eu vou gastar muito tempo. Marca aí, 2 Reis capítulo 17, verso 24 até o 33. Marca esse momento aí. Então, irmãos, agora já entrando mais aqui no tema, como os samaritanos foram invadidos pelos assírios, que a gente falou mais cedo, você vai anotar aí que eles foram invadidos por alguns povos. Você pode anotar o primeiro povo que eles foram invadidos aí, para você entender o contexto. Senão você não vai entender. Primeiro povo, Babilônia. Você pode anotar aí, Babilônia. Segundo povo, o povo de Cuta. Pode escrever Cuta, C-U-T-A.
Cuta. Terceiro povo, povo de Ava. Quarto povo, povo de Hamat, com H, Hamat. Então eu parei em Hamat. Parei em Hamat. O outro povo, 1, 2, 3, 4. O quinto povo é Sepharvaim. Pode anotar aí, Sepharvaim. Com S mesmo, Sepharvaim. Ok, você anotou. Então o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de Sepharvaim, e fez habitar ali nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tem mais gente querendo entrar? Não estou vendo. Ok, só tinha faltado Ariel aqui entrar. Ok. Cada uma dessas nações, irmãos, agora eu já comecei o estudo, viu, irmãos? Agora já começa a funilar aqui. Cada uma dessas nações, cada um desses povos, trouxe alguns deuses para dentro da cidade de Samaria. Então você vai anotar agora, na frente de Babilônia, não sei como é que você anotou, mas você podia anotar aí agora, na frente de Babilônia, o nome dos deuses que cada nação trouxe. É muito importante você entender isso. Cada nação que entrou dentro ali de Samaria, que morou dentro de Samaria, trouxe um deus. Eu queria que você anotasse os nomes. Na Babilônia, eles cultuavam uma deusa chamada Sukkot-Benote. Você coloca Sukkot-Benote. E na frente você coloca Baal. Na frente aí de Sukkot-Benote. São deuses ali que cultuavam a Babilônia. Os babilônios, o povo da Babilônia. Em segundo lugar, o povo de Cuta cultuavam o deus chamado Nergal. N-E-R-G-A-L. Nergal. Vai anotando aí. O terceiro povo, o povo de Ava, cultuava os deuses chamados Nibás e Tartak. Vocês vão entender agora do que a gente está falando aqui. O povo de Hamat cultuava uma deusa chamada Acima, ou Azima, com S, Azima. O povo de Sepharvaim cultuava os deuses chamados Adramaleque e Anamaleque. Você vai ouvir muito falar sobre isso nos livros dos reis. Adramaleque e Anamaleque. Então, formando aí os 5 povos que estavam morando dentro da cidade de Samaria. Presta muita atenção nisso. Ok, vamos lá. Agora, eu queria seguir com você aqui, qual mais ou menos é a ação de cada um desses deuses, que isso reflete nos nossos dias, viu, irmão? É muito importante. Se você conseguir fazer algumas anotações, faça, mas eu vou te mandar isso depois aí no grupo para você fazer suas anotações direito, você fazer depois. Então vamos conhecer um pouco os deuses, o contexto dos deuses de cada lugar. Babilônia, que é a mesma coisa do que Babel, eles fizeram uma deusa chamada Sukkot-Benote, que eu acabei de falar. Ela operava nas tendas, na religiosidade e nas esferas sexuais. E ela é representada, presta atenção no que eu estou dizendo, dos tempos lá de trás. Ela é representada. Alguém mandou uma mensagem aí? Ok, depois eu te mando, Richel. Essa deusa Sukkot-Benote, ela é representada e era reconhecida como rainha dos céus. Então, Sukkot-Benote, a deusa da Babilônia, que era a deusa da Babel, ela operava nas tendas,
na religiosidade e nas esferas sexuais. E ela era representada espiritualmente como rainha dos céus. Vai vendo daí da onde surgiu a rainha dos céus de hoje, né? Eu sei que você sabe que hoje até o Bolsonaro fez o que derrubou o Bolsonaro. Foi no ato de desespero, nós estávamos muito próximos ali do Bolsonaro, né? O pastor, nosso pastor José, teve com ele. E ele, num ato de desespero, ele consagrou os céus do Brasil à rainha dos céus. Eu não sei se você se lembra disso. Que antes daquela problema todo com política, aquela questão dos votos serem verdadeiros ou não, o Bolsonaro fez um ato que acabou com a vida dele, política. O que ele fez? Ele consagrou os céus do Brasil à rainha dos céus. Então vai entendendo esse contexto aí agora, da onde surgiu a representação rainha dos céus, que é da deusa da Babilônia, Sucote-Benote. Vamos lá para Cuta agora. Cuta, eles fizeram o deus chamado Nergal, como você já anotou. Que significa, o que significa Nergal? Grande homem. Originalmente o deus do abismo. Em Apocalipse capítulo 11, há um anjo do abismo chamado Apolion, que o nome Apolion significa o destruidor. Ele opera, olha onde ele opera: na murmuração, nos julgamentos e fofocas. 1 Coríntios 10:10. Eu vou abrir aqui rapidinho aqui, só para ver essa referência. Irmãos, nós às vezes nós não sabemos de onde veio as coisas. Eu estou indo com vocês lá nas raízes das coisas. Por isso é muito importante você prestar atenção nesse estudo. Né? O 1 Coríntios 10:10 está falando: e nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Como que está na sua Bíblia? Está exterminador aí também? Pastor Gamaliel, está como aí? Destruidor. Destruidor. Eles foram destruídos pelo destruidor. Quem é o Deus destruidor aí? Ou o anjo destruidor? É o Apolion. Ou esse Deus era representado pelo Deus Nergal, né? Que nas aulas passadas nós aprendemos que os anjos caídos, que são os demônios, os espíritos imundos, espírito imundo, demônio, anjos caídos são os mesmos, são as mesmas entidades. Anjos caídos, demônios e espíritos imundos é tudo a mesma coisa. Então, esse anjo caído, ele tem um nome popular naquela época, com o povo de Cuta, ele tem o nome de Nergal. Esse era o nome dele, que ele significa homem grande. Aqui 1 Coríntios está chamando ele de destruidor, porque é o significado do nome Apolion. É o destruidor, que ele opera na murmuração. Ou seja, ele te incentiva a murmurar e ele mesmo destrói os murmuradores. Diga misericórdia, para você ver a ação espiritual por trás das coisas. Então, nós viemos de um contexto aqui, para a gente reformular. Estamos vindo de um contexto aqui de Sucote-Benote, a deusa que opera na religiosidade, ou seja, essa deusa da Babilônia, irmãos, o que ela faz? Ela fazia com que as pessoas se tornaram sincretistas. O que é isso? Mistura de religiões. A operação espiritual da deusa Sucote-Benote, ela trabalha no sincretismo religioso. Ela também opera nas esferas sexuais, no sensualismo. Ela opera na prostituição e outras coisas. Nós vamos falar mais a fundo sobre isso. Já esse deus de Cuta, que é o Nergal, opera na murmuração, no julgamento e fofoca. Então esses três pontos aí
é uma operação espiritual desse Deus Nergal, que é o mesmo Deus destruidor do deserto, que o povo entrou nesse espírito, permitiu que esse espírito atuasse neles, eles murmuravam. Eu vou te contar uma fofoca do Antigo Testamento. Arão chamou Miriam para fofocar sobre Moisés. É uma ação espiritual desse Deus. E aí o texto aqui está dizendo aqui de Coríntios 10:10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meu Deus. O verso 11 aí, leia para nós, por favor, pastor Gamaliel, o verso 11 de Coríntios. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Tá vendo? Está escrito para aviso. Se você tiver com sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, sublinha aí exterminador, ou na versão sua está destruidor, né? E coloca aí ação espiritual que vem do povo de Cuta. É muito bom você colocar isso na Bíblia para você entender da onde estão vindo a atuação espiritual. Irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui acontece hoje, isso aqui ainda acontece. Tá bom? Depois a conta vai fechar. Calma aí que a conta vai fechar. Vamos lá para o Deus Ramate. Deus Remate. Eles fizeram o Deus Azima. Era uma deusa que operava no ocultismo. Então o Deus aí, a deusa Remate, desculpa, irmãos, o povo de Remate fizeram o Deus Azima, que operava no ocultismo. Olha o que ele operava: ocultismo, adivinhação, feitiçaria e manipulação. Eu vou repetir para você anotar que isso aqui é muito forte. Olha o Deus dos remates ali, o Deus Azima. Onde ele opera? Ocultismo, adivinhação. Lembra que lá dentro de Israel tinha os adivinhos e que Deus falou para não ter eles no meio deles? Adivinhos era desse povo que entrou e morou dentro das terras de Israel. Ocultismo, adivinhação, feitiçaria e o último, que é para mim um dos piores, manipulação. Você vai escrever aí: ocultismo, adivinhação, feitiçaria, manipulação. E você vai escrever o que representa esse Deus Azima. Do mesmo jeito que você escreveu lá em cima, Rainha dos Céus, que representa ali a deusa da Babilônia, você vai escrever biblicamente o que representa o Deus Azima. Representa Jezabel. Representa Jezabel. O que o espírito de Jezabel, que é citado em Apocalipse, pelo próprio Jesus, o próprio Jesus cita o espírito de Jezabel. No que ele trabalha? Ocultismo, adivinhação, dentro das igrejas, viu, irmão? Presta atenção no que a gente está falando. Isso aqui acontece dentro das igrejas. Não é revelação, às vezes, é adivinhação. Viu? Feitiçaria. E uma das coisas que Jezabel, esse espírito demoníaco, é profissional: manipulação. O que Jezabel fez nos dias, nos dias ali de Elias, e o que o espírito de Jezabel fez nos dias de João Batista? Manipulou o rei Herodes, e manipulou ali o rei para que cortasse a cabeça de profeta. O espírito de manipulação representado por Jezabel, que é o espírito de Jezabel, Vamos seguindo, tem muitos.
Vamos lá. Que hora que acaba a aula mesmo? É 9, né? Temos ainda 20 minutos. Vamos seguir. O próximo povo, o povo de Ava, eles fizeram os deuses Nibás e Tartak. Vocês anotaram lá, não anotaram? Nibás e Tartak. Nibás está relacionado com a incredulidade. Irmãos, você tem que anotar isso aqui. Você tem que ter. Eu quero te mandar isso aqui. Não sei se vai dar. Eu quero te mandar isso aqui, mas era bom você fazer a anotação. Então, Nibás está relacionado com a incredulidade. O humanismo, o gnosticismo. Relacionado, então, o que representa? O espírito da Grécia. O espírito da Grécia antiga. Esse Deus, esse demônio, na verdade, né, chamado Nibás. Chamado Nibás. Anota aí. O que é gnosticismo? Para você que está leigo no assunto. Gnosticismo é o conjunto de crenças, é o conjunto de filosofias, né, que começou ali no século II. É esse conjunto de coisas. Tem aquela ideia gnóstica que os gregos têm de vários deuses, daquele politeísmo todo. Esse Deus operava nesse ponto. Esse Deus operava nesse ponto. Esse espírito da Grécia. Então, esse espírito da Grécia, ele eleva a estatura do homem. Lembra que os deuses gregos, todos bonitos, todos definidos, esse espírito endeusa o homem. Isso acontece até os dias de hoje, viu, meus irmãos? Isso existe hoje. É o humanismo, é a adoração aos homens. Adoração aos homens. O deus Tartak. O que significa o deus Tartak? Significa preso em cadeias. Significa trevas, corrupção. Representa o principado chamado Belial. Meu Deus. Anote isso aí, irmãos. Isso aqui é pesado demais. Eu vou ter que estender depois para uma próxima aula os 7 príncipes do inferno. Nós vamos ter que falar sobre isso depois. Por quê? Porque o diabo é imitador. A Bíblia fala que Deus tem os 7 espíritos de Deus. Do mesmo jeito que tem os 7 espíritos de Deus, tem os 7 espíritos do diabo. Ou seja, 7 tipos de atuação do diabo. Para você entender. Se der tempo, a gente fala isso numa próxima aula. Mas vamos seguir aqui. Então, Tartak, que é o deus de Ava, outro deus de Ava, significa preso em cadeias, trevas, corrupção. Representa o principado de Belial. Belial, irmãos, é um principado das trevas, viu? Em outra aula a gente pode falar sobre isso, porque eu não falei sobre Belial, Mamon, Jezebel, Baal. Nós vemos, tem outros príncipes, né? Os príncipes dos ares, os príncipes das trevas. Já estudou sobre isso, pastor Gamaliel? Sobre esses príncipes das trevas, já estudou sobre isso? Um pouco, pastor. Ok. Vamos seguir aqui então, para a gente tentar falar o máximo nessa aula aqui. Eu achava que ia dar para terminar nessa aula, mas parece que não vai dar. Então vamos para o próximo povo, o povo de Sefarvaim. Eles fizeram os deuses Adramaleque, né? E o deus Anamaleque. Vamos lá para o significado de Adramaleque. Adramaleque significa esplendor do rei. Esplendor do rei. Está relacionado ao principado de Moloque, que é um dos 7 príncipes, né? Moloque, Baal, Mamon, Jezabel, Belial, Bafomé, né? E Beuzebu. Misericórdia, dá até ânsia de vontade de falar esses nomes, né? Mas são os 7 demônios maiores, né? Nós vamos falar do Deus das moscas. Acho que ainda tem muito pano para manga ainda, pastor Gamaliel. Ainda tem muito pano para manga ainda. Vamos lá, porque ainda isso nem está nesse estudo ainda.
esses 7 príncipes aí do inferno. Mas vamos seguir. Esse rei Adramaleque, esse deus Adramaleque significa esplendor do rei. Está relacionado ao principado de Moloque e Baal. Eles trabalham junto com Moloque e Baal. Moloque, irmãos, eu não sei se você sabe, que eles faziam uma escultura, um demôniozão grandão assim, colocava fogo lá dentro, era como se fosse uma fornalha com a boca de um bicho aberto, e eram sacrificadas crianças, né, ao deus Moloque. Ah, pastor, isso acontece hoje? Acontece, irmãos. Infelizmente, os abortos, todas essas legalizações de aborto significam oferendas ao deus Moloque até os dias de hoje. Você entende isso? Nesses dias, irmãos, estão sendo sacrificados crianças inocentes, antes de serem nascidos, fetos aí já formados, estão sendo sacrificados a esse demônio chamado Moloque, até os dias de hoje. Todos esses deuses que nós estamos citando aqui, irmãos, eles são demônios caídos, que eles atuam desde a eternidade passada, eles atuam desde a queda dos demônios ali junto com o diabo, viu? Para você entender isso. Vamos seguir então. O deus Anamaleque, ele denota a pobreza do rei. Essa é a figura de Mamon. O rei Anamaleque é representado pelo principado chamado Mamon. Então, Adramaleque e Anamaleque denota a pobreza do rei. E a figura desse deus chamado Anamaleque é representado pelo demônio, pelo principado chamado Mamon. Tanto que Mamon, irmãos, é tão terrível esse demônio chamado Mamon, que ele é o único demônio da Bíblia que divide adoração com Deus. Porque a própria Bíblia diz: ou se adora a Deus, ou se adora Mamon. Entende isso? Mamon é um Deus que é adorado por milhões de pessoas. Mamon é um Deus que é adorado por milhões de pessoas. E a gente pensa que isso é atual. Isso é desde os dias dos reis, de livro de 1 Reis, livro de 1 Samuel. Isso é desde da saída do povo do Egito, de antes do Egito. Isso é na queda dos demônios com Lúcifer, o antigo querubim. Ok? Agora, eu quero, partindo daí com você, eu quero entrar com você num ponto agora. Você entendendo isso, falta alguns minutos, eu já quero entrar aqui para ficar menos para a próxima aula. Entenda o que eu vou dizer agora. Quem são os 5 maridos da mulher samaritana? Você pode anotar isso aí. Quem são os 5 maridos da mulher samaritana? Agora que nós sabemos, né, que Samaria estava com essa adoração mesclada entre 5 deuses, fica mais fácil de interpretar aquela passagem. O contexto que o livro de João, no capítulo 4, fala de adoração. Agora eu quero que você comece a abrir os seus olhos e entender por que Jesus estava falando sobre adoração com aquela mulher. Por que Jesus revelou para aquela mulher dos 5 maridos? E por que que Samaria estava adorando os 5 deuses? Então presta atenção, 5 maridos, 5 deuses. Está entendendo isso, irmãos? Alguém está entendendo? 5 maridos, 5 deuses. Você vai anotar agora aí. A mulher samaritana representa, escreve aí, a mulher samaritana. Pode escrever, a mulher samaritana. A mulher samaritana tipologicamente,
A mulher samaritana representa tipologicamente o casamento, representa tipologicamente o casamento entre uma nação com deuses pagãos. A mulher samaritana representa tipologicamente o casamento entre uma nação e os deuses pagãos. Quero que você preste atenção. O Brasil, eu vou dizer isso aqui, mas eu já vou repreender depois, tá? O Brasil está aliançado e casado com uma rainha dos céus. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Por que as mulheres querem ser homens no Brasil? Queria que você que terminou de escrever, olhasse para mim aqui. Por que as mulheres do Brasil querem ser homens? Porque o Brasil tem uma padroeira. Padroeira. Eu não sei se você está entendendo. Não, irmãos, nem na língua portuguesa isso existe. Existe padroeiro, que vem de padre, que vem de pai, que vem de homem, sexo masculino. O Brasil tem uma padroeira. Ela tem, não sei nem como é que dá para te explicar isso. É uma mulher que representa um homem que é pai, mas que é a mulher e que representa o Brasil nos ares. Pelo amor de Deus, irmãos. Ela é chamada de rainha dos céus no Brasil. Está entendendo? A rainha dos céus é chamada de padroeira. Eu não sei se você sabe que a Aparecida, né, que é aquela santa do catolicismo, ela é a generala do exército brasileiro. Quem sabia disso? Alguém sabia? Generala do exército brasileiro. Irmãos, por isso que eu estou te falando para você que o Bolsonaro consagrou os céus do Brasil a uma padroeira. Irmão, padroeira. Isso não existe. Mas como isso vem lá de trás, é assim que eles atuam. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Cada país é casado com Deus. Por isso que Israel tinha um casamento com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então, as nações pagãs, elas tinham seus casamentos com os deuses deles. Então aquela mulher samaritana que era israelita, ou seja, a nação de Samaria, que estava dentro do território de Israel, estava adulterando, traindo o seu marido verdadeiro, que era Deus. Meu Deus do céu, acho que você agora está abrindo a sua mente para você entender isso. Então, existe um adultério espiritual. A Bíblia fala várias vezes: vocês adulteraram, vocês se prostituíram. Eu não sei se você sabe a diferença entre adultério e prostituição. Adultério é quando há traição sem envolver dinheiro ou lucro. E prostituição é quando envolve traição, mas envolve lucro. Ou seja, quando Israel se prostrava a outro Deus, presta atenção nisso, quando Israel se prostrava diante de outro Deus, sem ter lucro ou sem querer ganhar nada em troca, era adultério espiritual. Quando Israel se prostrava a outro Deus, que não seja o Deus verdadeiro, por querer ganhar um benefício próprio, era prostituição.
Então a Bíblia vai dizer várias vezes que a nação de Israel se prostituiu. Como, irmão? Como que é possível uma nação se prostituir? Se prostrando a outro Deus por benefício próprio. Entende isso? Quando a pessoa vai lá e coloca a moedinha no Buda, para que ele põe a moedinha no Buda, naquele gordinho lá? Para querer dinheiro. Ele adora um Deus para um benefício próprio. Ele vende a sua adoração, isso é uma prostituição em benefício próprio, porque ele quer ficar rico. Entende isso? Então isso é prostituição espiritual. Meu Deus, será que alguém vai falar alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Misericórdia. Tem alguém entendendo essa aula, irmãos? Acho que tem alguém entendendo, sim. Vamos seguir aqui para fechar. Nós temos 5 minutos. Eu acho que eu vou deixar esses 5 minutos. Eu vou abrir rapidamente. Tem alguém que tem perguntas até aqui? Até aqui tem perguntas dentro do tema? Pode abrir seu microfone e falar. Ninguém? Ninguém, irmãos? Meu Deus do céu. Ou eu sou bom demais para ensinar, ou vocês não querem fazer pergunta. Porque não é possível. Eu não acredito que eu sou bom para ensinar assim. E não ter ficado nenhuma pergunta. Não, não tem? Então eu vou seguir mais esses... Pode falar, Diana. Essa rainha dos céus, eu já fiz um estudo a respeito disso. Ela é considerada a mesma Lilith ou isso não é verídico? Irmã, ela tem vários nomes. Ela é sim também a Lilith. Só que a Lilith, ela é da fábula judaica. É da Midrash judaica. Então, ela pode-se dizer que sim. Porque Lilith é das fábulas, é da literatura judaica, viu? Lilith nem é bíblico isso, é da literatura judaica. Literatura judaica, a cabala judaica tem muita coisa maluca. E Lilith, sim, eu acredito que Lilith é um principado demoníaco também. E que pode ser representado pela rainha do céu também. Viu? Pode ser sim. Porque é igual eu falei, esses deuses, eles mudam de nome independente do lugar. Ou, na verdade, dependendo do lugar. Entendeu? Então Lilith é no judaísmo. É no judaísmo, na cabala judaica, na midrash judaica, ali nas fábulas judaicas. Já esses deuses que nós estamos falando eram deuses de outras nações, mas que quando você vai ver, é igual você falar aqui do Zé Pilintra. Todo lugar tem Zé Pilintra. Mas lá na África tem outro nome. Lá na Ásia tem outro nome. Entende? Então lá em Israel tem outro nome. São os mesmos espíritos atuadores. São os mesmos espíritos principados dos ares. Mas eles levam nomes diferentes. Não sei se isso te ajudou, Diana. Ajudou sim, obrigada. De nada. Mais alguém, irmãos? Tem alguma questão dentro desse ponto? Já não vai dar mais para mim continuar explicando, a gente vai parar aqui. Então, se você tiver alguma coisa, fale agora ou não se cale para sempre. Você não pode se calar, não. Então, vamos encerrar então, irmãos. Então, vamos parar nesse ponto. Eu vou até marcar. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Faz, Alex. Com relação a esses deuses aí, como que houve a libertação do povo lá no caso da Samaria com relação a esses deuses? Esses falsos deuses, né? Porque Jesus falou com a Maria Madalena, que era representante da nação com esses falsos deuses, não é isso? Você está falando da mulher samaritana? Isso. Sim. Aí, através dela, houve a libertação de toda a nação? Como é que... Não, a libertação de toda a nação, ela não acontece assim tão simplesmente, né? Tanto que Israel, eles queriam entender, na verdade, né? Que Jesus fosse estabelecer o seu reino naquele momento que Jesus foi lá.
Então eles perguntam, Jesus falou assim, ó, o meu reino não está aqui nem lá, o meu reino está dentro de vós. Então a atuação de libertação hoje ela é individual. Ou seja, não foi a nação de Israel que foi liberta. Foram as pessoas que creram no nome de Jesus individualmente que estão sendo. Elas não vão ser, né? Elas estão sendo libertas. Cada pessoa individualmente está sendo liberta. Agora, a nação ainda está escravizada por esses deuses. Tanto que a nação de Israel hoje, ela é dividida em vários povos. Ela é dividida, ali tem os árabes, os muçulmanos que cultuam lá no Monte Hermon. Lá no Monte Hermon não, lá no Monte Moriá. Entende, Alex? Não sei se você está me entendendo. Ou seja, o fato da mulher samaritana ter um encontro com Jesus não libertou a nação, libertou ela. E ela começou a pregar para os amigos ali, os próximos dela. E Jesus salva quem crê. Quem não crê continua estando debaixo desses principados, desses demônios aí. Entendi. Entendeu? Gratidão. Ok, mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre o que acontece após isso, o que representa esses maridos, o que representa o sexto marido, o sétimo marido ali, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Amém, meus irmãos? Mais alguém tem algum comentário? Vou guardar aqui minha Bíblia. Foi muito aos trancos e barrancos aqui por causa dessa queda aí. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, a gente concluiu, né? Sou muito grato pela sua vida. Você que está aí, você que assistiu essa live até aqui. Eu vou... Posso não pedir? Fala, Thaís. Se fosse possível, eu gostaria de saber, numa aula melhor, como que é a atuação desses demônios, desses principados demoníacos aí. Ok. Semana que vem a gente dá uma relida nesses pontos de atuação, porque esses pontos de atuação aqui, eles acontecem hoje, entende? Ele acontece agora, ele está acontecendo agora. A gente pode falar sobre isso de novo sim, viu, Thaís? Tá bom, obrigada. Nada. Você me lembra da gente fazer uma recapitulação disso semana que vem. Na verdade, irmãos, eu quero pedir que vocês me liberem a semana que vem. Semana que vem, meu povo, eu vou tirar... não estou fazendo propaganda, mas eu tenho que avisar vocês. Eu vou ficar quarta, quinta e sexta na cabana de oração, retirado no bosque, na mata, na floresta lá, onde nós fizemos uma cabana de oração. E eu vou me retirar quarta, quinta e sexta. Já fazia tempo que eu estava querendo marcar esse tempo. Então semana que vem nós não vamos ter, nós vamos pular essa semana e vamos para a próxima. Eu queria que vocês me dispensassem. E além de me dispensar, pastor Gamaliel, orar por mim, né? Interceder por mim. Eu vou estar ali naquela cabana de oração. Eu quero citar vocês lá em oração. Eu vou estar em oração, vou estar me consagrando ali nesses 3 dias. Queria que você olhasse isso com bons olhos. E semana que vem, você me liberar aí dessa aula que nós iremos ter na quinta-feira que vem, tá bom? Se eu conseguir, irmãos, uma coisa que tá complicado, eu queria gravar uma aula e deixar gravado. Mas eu acho que vocês não gostam de aula gravada, se não gostam? Vocês assistiriam uma aula gravada, uma aula menor? Ou melhor pessoalmente. Melhor pessoalmente, né? Eu sei que é. Então, assim, fica então, me dá essa folga, que não vai ser uma folga semana que vem, e na outra semana a gente continua esse estudo. Pode ser? Eu vou passar para vocês o resumo dessa aula. Eu vou mandar para vocês lá, vou copiar e colar algumas palavras aí que a gente estudou sobre essa aula para você ter. Vai ser até bom para você, Thaís, você vai ver lá aquilo que você quer. Essas atuações, eu vou mandar para vocês. Vou colocar lá no grupo, tá bom? Obrigada. Então eu queria pedir que alguém fizesse essa oração. Aqui a Thaís, pode ser a Thaís está com o microfone aberto aí. O Alex acho que orou pra gente outro dia, não orou, Alex? Ele orou, não orou? Não, mas a gente ora até com isso. Então ora hoje, ou você ou a Thaís, vocês dois decidem, faz essa oração por essa aula, pelos irmãos, e pela minha ida semana que vem.
ali para a cabana de oração. Nos abençoe, por favor, para encerrar essa aula. Amém. Pai, mestre amado, estamos aqui sob a tua presença, Pai, para lhe dar graças e pedir, Pai, que nos acompanhe sempre. Sim, Senhor. Leve o presbítero Walter, Pai, para o caminho que o Senhor designou lá na cabana, para os desígnios da tua obra, Pai. Sim. E nos guie, nos proteja e nos ilumine, Pai, sempre. Nós aqui, e que nós sejamos capazes de levar a tua palavra, o teu conhecimento, Pai, e a tua verdade para onde formos e para onde colocarmos os pés ou as mãos, que o Senhor chegue primeiro para dar-nos a tua presença no a nós. E que o Senhor nos abençoe sempre, Pai, para que possamos ser capazes de atingirmos o maior número de irmãos que seja possível com a tua verdade, a tua luz e a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Vai me desculpando aí por essas turbulências que deu hoje, mas graças a Deus o Senhor nos ajudou, a gente concluiu. Tá bom? Deus te abençoe. Eu vou copiar agora e vou mandar para você no grupo. E essa aula eu vou estar colocando lá no YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Muito prazer ter você aqui, viu, irmão Jussara? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos os irmãos, a Diana. Deus abençoe ali o Ricardo. Não sei se é a minha mãe que está ali, a Valéria, o Wagner. E o pessoal que eu não estou enxergando daqui, que não estou conseguindo ver todo mundo daqui. Que Deus abençoe todo mundo. A Aline, o Gamaliel, o Ariel, a Kelsey, a Márcia, a Paloma. Todo mundo. Deus abençoe vocês. Amém? Desculpem se eu esqueci de lembrar. E as pessoas que vão assistir online, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vão assistir depois pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Está encerrado o nosso encontro. Amém? Amém. Até a próxima, irmãos. Amém. Qualquer coisa eu estou no privado, viu?